Vamos falar um pouquinho sobre a natureza de Cristo, tá? A natureza de Cristo. Ellen White tem várias citações dela que ela crê que Cristo tem uma natureza pós-lapsariana, ou seja, uma natureza pecaminosa. Ele nasceu como nós. Ela diz que ele nasceu como nós, tá? Debaixo do pecado. E isso que eu vou falar agora, eu acho que até vocês talvez não saibam, tá? Não sei, talvez não saibam. Mas olha só, mas é real, cara. Isso eu aprendi, assim, eu via direto. É assim, ó. Nós podemos ser iguais a Cristo. Por quê? Porque ele nasceu debaixo da mesma situação que a gente e ele venceu todas as tentações. Sim. Certo? Então, assim, a tentação no deserto para o adventista, tentação de Cristo no deserto, era assim, ó. Ele poderia ter caído. Eles creem que ele poderia ter caído. Era um negócio meio assim, o céu todo parou. Ai, meu Deus. E agora? E se ele pecar, o que vai acontecer? Né? Eu até, sei lá, 2 anos atrás, 3, eu achava isso também. Eu achava que ele nasceu como nós e ele conseguiu, pelo poder do Espírito Santo, que é o que a gente aprende, pelo poder do Espírito Santo, vencer o pecado. E por isso nós temos que fazer o mesmo, ser como ele. Nós temos que ser como ele, tá vendo? Ele conseguiu, você também consegue. Cara, entenda uma coisa, essa é uma das maiores heresias do mundo pseudo-cristão, tá? E te leva, pode sim te levar à perdição. Primeiro, vai te levar a uma ideia de perfeccionismo impossível. Impossível. Uhum. Você não vai conseguir nunca fazer isso, tá? Aí o cara começa a entrar em depressão. Aí ele põe uma máscara de religiosidade, de hipocrisia, para fingir que eu sou santo. Você não é santo, amigo. Ninguém é, tá? Entenda, Cristo, ele não tinha uma natureza caída, como a nossa. Ele não tinha. Ele tinha uma natureza pré-lapsariana. Só que assim, o adventista, para piorar, ele crê no homem holístico. Ele não crê na tricotomia do ser. Então, Cristo sim tinha a carne dele, o corpo dele, sofreu sim as consequências do pecado. Então ele tinha sono, ele tinha fome, sim, mas a alma dele, o espírito dele era divino. Foi por isso que o Espírito Santo foi a Imaculada Conceição, a Imaculada Concepção de Cristo. O Espírito Santo concebeu ali, entrou, né, em Maria. Não teve pecado. É por isso que Jesus é Deus, ele é divino por dentro e ele nunca teve a tendência de pecar. Ele nem, não é que ele não teve a tendência de pecar somente, ele não conseguiria pecar nem se ele quisesse. Você entende? Quando Cristo falou assim, ó, aí vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Não havia conexão dentro de Cristo para Satanás conseguir fazer qualquer coisa com ele. Porque ele não tinha pecado. Ele é Deus, cara. Ele não tinha ele não poderia pecar. Ele é o Cordeiro Imaculado. Ele é o Cordeiro que foi imolado desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro Imaculado sem pecado. Se não fosse assim, não teria como ele ser o sacrifício perfeito. Se ele tivesse um pouquinho de tendência de pecado, ele não poderia ser o sacrifício. Então, assim, a tentação no deserto de Cristo, ela não é um exemplo para nós de, assim, para nos dar dicas de como não pecar. Não é isso, tá? Ali é um exemplo de como Cristo nunca poderia pecar. E por isso ele é digno de ser rei, de ele governar o universo, porque ele não tinha nada de pecado dentro dele, entende? Então, a gente tem que entender que o evangelho é o quê? É o sacrifício de Cristo, que é perfeito, tá? E você tem que somente crer, ter fé nele para receber a graça divina e ser salvo. Ah, mas então o quê? Então eu posso pecar, posso quebrar mandamento? Não, filho, se você quebrar os princípios morais da lei, você vai ter consequências horríveis aqui. Sim. Porque os princípios espirituais, eles são eternos. As regras não. As regras são por um determinado tempo. Mas os princípios são eternos. Se você desonrar teu pai e tua mãe, você vai morrer mais cedo. Você quer morrer mais cedo? Você vai se perder? Não. Se você crê em Cristo, você não vai se perder.
Mas se você crê em Cristo, você vai começar a querer estudar a Bíblia, você vai começar a querer entender que você não deve desonrar teu pai e sua mãe. Eu acho que a diferença, te interrompendo rapidinho, só para compartilhar contigo, contribuir contigo, na verdade, a diferença é que o pessoal não entende é o seguinte, você falou no início, a nossa natureza, por essência, é pecaminosa. Entendeu? E aí o que acontecia? Eu precisava de rituais. Quando Cristo veio, acabou isso. Toda a condenação que estava, que era para nós, toda a condenação que era devida para nós, sobrecaiu sobre Cristo agora. A condenação do pecado. Tá, mas então agora, a gente continua pecando? Não, claro que a gente continua pecando, mas aí o que muda agora? A diferença é ser nova criatura. Essa é a diferença. Aquele que é nova criatura, ele não vive em pecado. Ele continua pecando. O que é não viver em pecado? O que para você pode ser não viver em pecado? É aquela pessoa que não tem aquele instinto de querer pecar todos os dias, de querer, por exemplo, transgredir de uma maneira inconsequente. Assim, eu não estou me importando. A pessoa vai se policiar. Por quê? Porque esta exatamente é a nova aliança, onde a lei agora não está mais em pedra, ela está aqui dentro do coração. E se ela está aqui, entende? Presta atenção. Quando fala de lei, a gente não está falando aqui de 10 mandamentos. Quando a gente fala nesse quesito da nova aliança, a lei que estaria impressa dentro de nós, é aquilo. Eu sou de Cristo, eu sou nova criatura, eu não vou andar em pecado, eu não vou ter uma vida de pecado. É isso. Então essa é a grande diferença, só para te ajudar a contribuir. Não, perfeito. E só uma outra questão, só confirmando o que o Gleison falou com relação à crença de que o perfeccionismo no adventismo existe. Eu falo isso de experiência própria de comissões de igreja adventista. Não foram poucas as vezes que eu ouvi que você pode cruzar a sua semana, geralmente comissões de igreja acontecem no sábado, então você pode cruzar a próxima janela de 7 dias sem pecar, tá? Esse conceito, ele é claro, ele existe, não é um conceito proclamado nos quatro ventos, mas existe esse conceito, esse pré-estabelecimento mental, cognitivo, de que sim, hoje eu consigo acordar de manhã e ir dormir até o final do dia sem pecar. Com certeza. E assim, se você segue, né, no próximo verso, Romanos 1,17, ele fala sobre a justiça. O evangelho também é justiça de Deus. Mas a justiça de Deus, ela é divina. Não é a nossa justiça. Então, ela é imputada sobre nós pelo sacrifício de Cristo. Aquele exemplo que eu dei do Grand Canyon, de você jogar pedra, na verdade, ele também não é perfeito. Porque quando você fala sobre isso, parece que você tem um pouquinho de justiça. E Deus vem e completa o resto. Não. A gente não tem nada de justiça. Nada. Nada de justiça divina. A gente não tem nada. Entendeu? Porque é a doutrina da depravação total. A gente não tem. É como se você usasse um dinheiro de Monopoly do banco imobiliário e quisesse depositar num banco verdadeiro. Não serve. É uma outra moeda. É uma outra moeda, mano. Não funciona. Tá? Então, as consequências disso é o quê? Esse é um dos maiores perigos para você perder a tua salvação. Cara, eu não sou juiz aqui, Deus é juiz, por isso que eu evito falar quem vai se perder, não sei. Eu não sei quem vai se perder, quem vai se salvar, não sei. Mas assim, o que eu sei é, se você colocar a tua salvação na força do teu braço, se a tua mentalidade é essa, né, de você tá quebrando o sábado hoje, Jesus voltou, no fim do dia você se perdeu, você tá achando que é o que você faz que vai te salvar. Ou seja, você tá achando que você consegue, pela tua justiça, manter ou ganhar a sua salvação. E esse é um problema seríssimo. E mesmo que alguns teólogos adventistas digam, não, mas a gente prega a graça. Porque vocês pregam, mas vocês pregam essa outra coisa aí também. É a tal da doutrina esquizofrênica. Se guardar o sábado não me leva à salvação, mas se eu não guardar, eu vou me perder. Né? Uhum. E não é só isso, é questão da dieta alimentar e várias outras coisas. Então, assim, isso acarreta muitos problemas. Por quê? Acarreta esse problema da salvação, que é o pior deles, tá? Mas acarreta a questão do perfeccionismo, da depressão do membro, da hipocrisia religiosa, né?
acarreta no problema de que o cara, ele não sabe que ele é salvo hoje, mano. Ellen White falou abertamente, ninguém deve acreditar que está salvo. Ninguém. Isso é pregado em púlpito. Se eu estiver um dia no céu, para mim a maior surpresa vai ser me ver lá. Como assim, meu amigo? Né? Como assim? Você tá salvo, mano. Se você crê em Cristo. Tá, eu quero ler rapidinho aqui, ó. Alguns versos. Para quem fala, não, mas ela não disse isso. Como assim? Olha só, ela diz o seguinte: ser redimido significa cessar de pecar. Meu Deus do céu, mano. Review and Herald, volume 77, número 39, página 1. Ela diz o seguinte, ela diz que Cristo morreu para permitir que você deixasse de pecar. E o pecado é a transgressão da lei. Olha só que loucura, né? Ser redimido significa deixar de pecar. Não, ser redimido é apesar de pecar. Olha só. Não. Vamos contrastar com a Bíblia. Apesar de pecar. 1 João 1, 8 e 9. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos estar sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo e nos perdoará e nos purificará de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, fazemos dele mentiroso, e sua palavra não tem lugar em nossas vidas. Cara, é forte isso. O que é isso, brother? Então, assim, quando a gente faz esse trabalho de querer conscientizar essas pessoas e tentar ajudá-las, né, elas não entendem esses problemas porque muitas vezes elas não conseguem contrastar uma coisa com a outra. Mas isso é enraizado dentro da igreja. Então ela sai, mesmo que ela saia e veja, não, realmente ela plagiou, o juízo investigativo é uma farsa, o grande desapontamento, quantas pessoas morreram, ninguém me falou sobre isso antes. Ok, mas, amigo, tudo bem, você saiu. Mas você entendeu o evangelho? Será que você realmente entendeu o evangelho? Que não é por você? Porque muitas vezes a defesa adventista é assim, ó. Esse povo aí é muito liberal, eles querem pecar. É por isso que eles falam isso, né? Pelo contrário, amigo, você tem que reconhecer a tua incapacidade de se salvar. E buscar forças em Cristo. Buscar forças em Cristo, obviamente, porque você não é burro, você não quer ter consequências negativas aqui e no porvir, tá? Mas não é só isso. Se você não colocar Cristo, deixar ele no lugar dele, de Salvador, e sair desse lugar, você vai se perder. Então, pessoas, muito provavelmente, estão indo para o inferno por causa dessa doutrina. Que é uma mistura de homem holístico, porque quando eles dizem que o homem é uma coisa só, corpo, alma e espírito, eles colocam Cristo como uma coisa só. E como o corpo dele recebeu as consequências do pecado, eles veem Cristo como uma natureza pecaminosa, como tendo recebido essa natureza pecaminosa. Mas ele não é uma coisa só. Ele é corpo, alma e espírito. E a alma e o espírito dele são divinas. E o corpo dele depois foi glorificado. Tá? Mas assim, o que havia dentro dele era divino e ele nunca, nem se quisesse, mas ele não iria querer, porque ele também, né, não tem um pecado dentro dele, mas ele nunca iria conseguir pecar. É totalmente diferente daquilo que a gente aprendeu. Entende? Então, só por causa dessa questão você tem perdição, você tem perfeccionismo, você tem a ideia de que o cara não pode pensar que está salvo, vive num desespero, né? Não sei se foi o Rodrigo que fez um vídeo, não lembro quem foi, de médicos que vão visitar cristãos evangélicos e adventistas no leito de morte. E a diferença é clara, assim, tipo, os adventistas ficam desesperados. Eles não sabem se estão salvos. Não sabem. Não sabem. Porque foram ensinados a não ter a certeza da sua salvação. Entende, gente, a importância disso? Então, a gente tem que explicar para essas pessoas o que é o evangelho, né? Qual é esse processo, qual é a prescrição médica correta para ele levar essa prescrição médica correta para a farmácia e conseguir ser salvo.
para ele tirar o peso do legalismo de cima dele, do perfeccionismo, né? E para ele entender que ele pode crer que está salvo hoje, não por causa do que ele faz, mas por causa do que Cristo fez por ele.